Então, vamos ao tutorial da nossa bolsa. Para começar, a gente vai fazer 12 correntinhas. Feitas as 12 correntinhas, a gente vai virar o trabalho e vamos começar a fazer pontos baixos por todos os pontos das correntinhas que a gente fez. Chegando no último ponto que a gente fez, aqui a gente vai fazer aumentos para fazer a virada da nossa base. Então, no mesmo ponto, a gente vai fazer 3 pontos, para aí dar a viradinha da nossa base da nossa bolsa. Depois do aumento feito, a gente vai fazer pontos baixos até chegar lá no último ponto que a gente fez, para encontrar o primeiro ponto baixo que a gente fez, para finalizar essa primeira carreira da nossa base. Chegando no último ponto, um ponto já está feito, né, do nosso aumento. Então, a gente vai ter que fazer mais 2 pontos baixos no mesmo ponto ali, que foi o primeiro que a gente fez, tá? Então, o primeiro já está feito, a gente faz mais 2 para fechar os 3 pontos de aumento que a gente precisa para fazer a nossa viradinha da nossa base. Para seguir para a próxima carreira, a gente vai dar uma aumentada nessa laçada e a gente vai fazer esse ponto que eu tô mostrando para a gente conseguir subir a carreira sem nenhuma marcação. Então, a gente introduz a agulha por baixo do ponto, dá uma puxadinha para alinhar e puxa o fio do novelo novamente para cima. Esse vai ser o fechamento que a gente vai usar por toda a bolsa. E para continuar subindo a carreira, a gente fecha com ponto normal. E agora, nesses 3 pontos que a gente fez de aumento, né, para fazer a viradinha da base, a gente vai fazer aumentos neles. Então, vão ficar 6 pontos nessa viradinha. Como a gente já começou essa carreira no segundo ponto de aumento que a gente fez, o último aumento que a gente vai fazer vai ser quando a gente fechar a carreira. Então, naqueles 3 pontos ali que eu tô mostrando, a gente vai fazer aumentos. Vamos seguir fazendo pontos altos até chegar nesses 3 pontos ali. E são nesses 3 que a gente sempre vai fazer os aumentos da carreira da base. Depois de feito todos os aumentos, a gente vai seguir com pontos baixos até o último ponto, que vai ser quando a gente vai fazer o último aumento. Chegando ali, a gente vai fazer mais um aumento para fechar os 3 que a gente faria normalmente. Nesse a gente não vai fazer o último, porque essa fechadinha que a gente vai dar já vai contar como um ponto. Então, a gente faz um ponto e essa fechada de base que a gente vai dar já vai contar como um ponto. Então, a gente não precisa fazer mais um ponto depois do primeiro que a gente fizer. A gente sobe com a carreira e agora a gente vai fazer um ponto sozinho e um aumento, somente nesses aumentos que a gente fez na virada. Então, a gente vai ter que ter um ponto sozinho e um aumento. No final, tem que fechar 3 pontos de aumento nessa viradinha, nessa parte da base. Então, a gente faz um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, mais um aumento. E agora a gente observa, ainda falta um ponto do aumento que a gente fez. Então, esse último da carreira ali que a gente vai fazer, vai ser um sozinho. Mas ele ainda vai fazer parte das carreiras de aumento que a gente está fazendo. A gente vai seguir fazendo pontos baixos até chegar nesse primeiro aumento que a gente fez ali.
Chegando no primeiro aumento, a gente vai fazer a mesma coisa. Um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, até fechar a viradinha da base. Agora, iremos seguir com pontos baixos até chegar no primeiro aumento que a gente fez na primeira base. Chegando no último ponto, como a gente iniciou com um aumento, a gente vai fazer um aumento e mais um ponto sozinho, para fechar esses pontos da viradinha. Lembrando que sempre vai ter que ter um total de 3 aumentos, tá? Separados por um ponto cada um. Esse último ponto sozinho, a gente não precisa fazê-lo, pois a técnica que a gente vai usar para fechar a carreira já vai contar como um ponto. Agora, iniciando a quarta carreira da base, a gente vai fazer um aumento separado por 2 pontos sozinhos. É a mesma lógica da carreira anterior, só que ao invés de fazer um ponto sozinho, a gente vai fazer 2 pontos sozinhos. Eu vou começar com 2 pontos sozinhos. Olhando assim até parece um aumento, mas são 2 pontos sozinhos, tá? Eu faço 2 pontos sozinhos, então, e mais um aumento. Faço mais 2 pontos sozinhos. E mais um aumento. Aqui, a gente vai ter feito 2 aumentos. E o próximo aumento, ele vai ficar para quando a gente fechar a carreira. Então, você tem que ter atenção nisso também, para não fazer todos os aumentos, sem esquecer que antes de fechar a carreira, a gente também precisa fazer um. Então, aqui a gente segue fazendo pontos baixos até chegar no próximo ponto da viradinha ali que a gente fez. Chegando aqui, a lógica é a mesma, só você identificar o primeiro ponto que faz parte da viradinha e iniciar. Não importa se você iniciar com aumento, se você iniciar com 2 pontos sozinhos, o importante é, nessa virada, ter 3 pontos de aumento, né? 3 aumentos, divididos por 2 pontos baixos cada um. Feita a última viradinha, a gente vai fazer pontos baixos até chegar nos pontos que a gente precisa fazer os últimos aumentos. Chegando aqui, como a gente iniciou com 2 pontos sozinhos, o último ponto que a gente vai fazer é um aumento. Lembrando que o último ponto do aumento, de fato, não vai precisar ser feito, porque a fechada da laçada que a gente vai dar já vai contar como um ponto.
e a nossa base fica assim. Esse vai ser o fundo da nossa bolsa. Ele fica mais viradinho assim, mas não tem problema, tu vai puxando, ajeitando, mas é para ele ficar assim. O formato da bolsa vai ser esse. Agora a gente vai crescer o corpo da nossa bolsa. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer pontos baixos em cada ponto de base até atingir a altura desejada. Então, vai fazendo pontos baixos sem nenhum aumento na virada ali, para poder crescer o trabalho. Quando tu faz pontos baixos ou altos, enfim, sem aumento, o trabalho ele tende a crescer, né? Então, você vai fazendo assim até atingir a altura desejada da bolsa. A fechada vai ser sempre da mesma forma que a gente estava fazendo antes, certo? Então, você pode continuar com pontos baixos, sem aumentos, até atingir a altura que vocês desejarem. Feita o restante da minha bolsa, eu cresci com 9 carreiras, além daquelas que a gente já tinha feito. Então, eu subi por 9 carreiras, além das de base que a gente já tinha feito. Agora, a gente vai trabalhar com diminuições, tá? Essa vai ser a última carreira e a única que vai ter diminuição. Então, a gente vai fechar a nossa bolsa assim e a gente vai contar os 4 pontos que tem ali nessa viradinha. E vão ser nesses pontos que a gente vai fazer as diminuições. Então, a gente inicia normalmente o nosso trabalho e quando chegar nas 4 carreiras ali do cantinho da nossa bolsa, a gente vai fazer as diminuições. Como é que a gente faz as diminuições? A gente entra com a agulha, não fecha o trabalho e entra no próximo ponto. A gente vai fechar o trabalho unindo esses 2 pontos. Assim a gente faz uma diminuição. E nos outros 2 pontos, a gente faz a mesma coisa. Então, nesse cantinho ali da bolsa, vão ter 2 pontos que vai ser diminuição. Depois de feito esses 2 pontos, a gente faz pontos altos normalmente até chegar nos 4 pontos do cantinho ali pra gente fazer as diminuições. Chegando aqui nos 4 pontinhos, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer 2 pontos de diminuições. Feitas as diminuições, é só seguir com pontos baixos até o final. Chegamos aqui e a gente vai finalizar o nosso trabalho. A gente vai fechar a carreira como a gente fechou todas as outras. E agora a gente vai começar a subir para fazer a nossa alça. Como é que a gente vai fazer? A gente vai selecionar 6 pontos desses do cantinho que a gente vai fazer as alças. A gente já vai terminar o trabalho ali na carreira certa para continuar. Então, a gente sobe e faz mais um ponto do lado. Essa carreira ali em cima é que vai contar como um ponto, ok? Então, você faz o ponto de fechamento e faz mais um para contar como ponto. Ele não vai dar um aumento, mas é assim que a gente vai conseguir trabalhar melhor. A gente vai fazer pontos baixos pelos próximos 6 pontos. Então, você conta. Esse primeiro ali você não conta, tá? Como ponto. Feitos 6 pontos, a gente vai fechar a carreira, como a gente sempre fechou. Lembrando que a gente vai sempre pegar nessa laçadinha de cima que se formou, certo? Todos os pontos a gente vai pegar nessa laçadinha de cima. E vamos fechar a carreira normalmente. Para fazer o ponto, a gente vai entrar nesse mesmo
ponto e vamos fazer mais um ponto baixo. Esse vai ser, a gente sempre vai usar esse ponto para fazer o primeiro ponto, pra gente conseguir encaixar a laçadinha ali, certo? Então, a gente vai crescendo a nossa alça dessa maneira. E aqui desse lado da bolsa, a gente vai fazer somente 3 carreiras. Então, a gente finaliza a terceira carreira e a gente vai pular pro outro lado. A gente vai fazer assim para conseguir fazer a costura da alça depois. Vai ficar de um jeito melhor. Desse lado, a gente vai trabalhar da mesma maneira, pegando 6 pontos de base e crescendo a nossa alça da mesma maneira que a gente fez do outro lado. Sempre fazendo 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, no começo, para dar esse ponto inicial que a gente precisa. E aí, nessa parte, a gente vai crescer a alça para costurar do outro lado. Então, a gente vai fazendo esse processo até alcançar a altura necessária para a alça. Então, aqui eu fiz 28 carreiras, além daquelas 3 que a gente já tinha subido. Então, agora a gente vai fazer a costura da alça. A gente vai cortar o fio e vai puxar dessa maneira, vai deixar um pouquinho mais comprido para poder fazer a costura. E a costura é muito simples, você acompanha no vídeo bem direitinho como eu fiz, para não ter nenhuma dúvida, mas a gente encaixa os 2 últimos pontos e faz a costura com esse fio que sobrou da última alça que a gente fez.
Então, agora a parte da bolsa está finalizada. Se você quiser usar ela sem a cerejinha pendurada, ela está pronta a partir daqui. Agora, então, vamos fazer as folhinhas da cerejinha. A gente vai iniciar um cordão de correntinhas com 10 correntinhas. E no primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Depois, a gente vai fazer um ponto baixo e um ponto meio alto, para dar esse formato de folha, que ele vai crescendo, né? Então, a gente faz um ponto meio alto. Depois, fazemos um ponto baixo novamente. E um ponto baixíssimo. E vamos repetir o processo. Um ponto baixo, um ponto meio alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. E ele vai ficar com esse formato. Agora a gente finaliza e arremata da melhor forma que você quiser. A melhor forma que eu achei para finalizar foi fazendo um nozinho. Ele não fica muito perceptível no finalzinho da folha. E eu achei melhor do que ficar costurando. Como uma peça pequena, eu achei melhor fazer um nozinho ali no final. De uma forma mais simples, mas se você quiser costurar por trás da folha, também fica a seu critério. Agora a gente vai pegar um pedacinho de fio maior para fazer os cabinhos da cereja. E a gente vai fazer essa amarração no centro da folhinha. Você deixa o nozinho com as alcinhas viradas para baixo, tá? Não para trás, pra gente conseguir amarrar as cerejinhas. Então, ela fica assim, se tu quiser deixar ela bem amarradinha, para ela ficar com esse centro mais achatadinho. E para iniciar a cerejinha, a gente vai iniciar com um anel mágico. E vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. E quando você estiver finalizando o anel mágico, na hora de fechar a laçadinha, a gente coloca essa perninha do cabinho da cerejinha, para a cerejinha ficar pendurada ali. Então, a gente deixa numa altura mais ou menos que fique bom pro cabinho da cerejinha, e a gente fecha o anel mágico com o cabinho dentro e junta as duas pontinhas, a pontinha que vem do cabinho da cerejinha e a pontinha que a gente fecha o anel mágico, para ele ficar preso dentro ali. A gente vai fechar o ponto.
E a gente vai seguindo dessa maneira pelas 3 carreiras. Vocês vão vendo que ela já vai ficando mais envergadinha. Pode ser que tenha alguma dificuldade para fazer por ela ficar desse formato. Mas podem fazer com calma, tentem fazer com o ponto mais soltinho, para o ponto não ficar tão apertado e vocês terem mais dificuldade para fazer a parte da cerejinha. Mas é bem simples, é 6 pontos baixos por todas as 3 carreiras, sem nenhum aumento, e ela já vai criando esse formatinho. E o cabinho da cerejinha já fica preso ali dentro. Agora, finalizando a última carreira, já dá pra ver que ela fica num formatinho de bolinha. A gente corta o fio e a gente vai arrematar esse fio fazendo a costura desse buraquinho que ficou ali. Então, a gente vai fazendo uma costura simples, passando o fio de um lado pro outro para fechar a cerejinha. Então, a cerejinha fica assim, ela fica bem presinha ali no cabinho e ela fica bem redondinha. Vocês, agora é só repetir o processo, né? Fazer a outra cerejinha, lembrar de colocar e amarrar bem ali o cabinho que vem da folhinha. E tá pronta a nossa cerejinha. Finalizada a cerejinha, se vocês quiserem também pode dar um pontinho de cola ali embaixo da cerejinha, mas a princípio assim ela segura bem. Então tá pronto, agora é só grudar a cerejinha na bolsa. E para isso a gente vai usar essa argola articulada, ela tem essa abertura, então a gente coloca na bolsa e na cerejinha. Vocês podem definir o local que vocês quiserem para colocar na bolsa. Eu coloquei ali no cantinho da alça. Então, a gente abre a argola e passa por trás daquele fio que a gente amarrou no meio da folha. Eu amarrei bem forte, então foi um pouquinho difícil para passar a argola no meio do fio. Mas com um pouquinho de força e com jeito vocês conseguem, tá? É bem tranquilo passar a argola. Passado a argola, eu acho melhor deixar nesse fiozinho que a gente amarrou no meio, para ela ficar bem certinha ali no meio a argola, tá? Aí vocês podem subir um pouquinho a argola também, para ela ficar bem no meio. E eu vou selecionar dois cabinhos de pontos para passar a argola. Eu não escolhi um ponto inteiro, eu peguei uma perninha de um ponto e a outra perninha de outro, para o ponto não ficar saltado para fora. E com a ajuda da agulha, eu passei a argolinha dentro dos pontos. Eu deixei a agulha assim, para ficar um pouco mais fácil para passar a argola dentro dos pontos. A gente dá uma ajeitadinha nos pontos, enfim, e tá pronta a nossa bolsa.